8h17, Jornal Gente ao vivo pela Rádio Bandeirantes, Band News TV, também para você que nos acompanha pela internet, pelos aplicativos, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos recebendo o ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Esporte, também ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, colunista do Jornal Gente, para tratar de assuntos do noticiário de hoje conosco aqui na nossa programação. Ministro, sempre um prazer recebê-lo. Quero começar com aquilo que ficou definido como anistia, mas agora foi desvirtuado. Por que nós estamos encontrando esse outro caminho? Qual que é a leitura e as informações que o senhor tem a respeito desse caso da história brasileira? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Sônia. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas. O Brasil, essa semana, não está para amadores. Os amadores não encontraram o caminho de casa. Por quê? Eu sempre adverti que a anistia não é o caminho do confronto, é o caminho da pacificação. Mas, como a pacificação não foi possível, permaneceu a ideia do confronto, de que a anistia seria conseguida a partir de pressão dos Estados Unidos, quando se sabe que o presidente Trump não consegue controlar nem o Congresso americano, nem a justiça americana, quanto mais no Brasil. Os profissionais do Centrão perceberam essa situação e resolveram todos os problemas. O primeiro é que eles queriam o Bolsonaro fora da disputa. Anistiar o Bolsonaro era trazê-lo para, novamente, o jogo. E isso o Centrão não queria. O Centrão queria liberar o caminho para todos os protagonistas, o governador de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Goiás e outros protagonistas que, por acaso, vislumbre algum papel em 2026. E o caminho para liberar esses protagonistas era tirar o ex-presidente Bolsonaro, que monopolizaria o caminho para a oposição. E qual era a forma de alcançar esse objetivo? Substituir a anistia, que seria uma espécie de esquecimento, por um outro mecanismo de redução da pena. Ou seja, você não vai absolver o culpado da arruaça de 8 de janeiro. Você não vai absolver o ex-presidente Bolsonaro no seu julgamento pelo Supremo. Você vai reduzir as penas, o que vai beneficiar muita gente, principalmente os vândalos do 8 de janeiro, mas não vai trazer de volta para a disputa eleitoral o ex-presidente Bolsonaro. E esse foi o caminho, na minha opinião, acertado entre o próprio Centrão, o Supremo, mas que não trouxe infelicidade para os outros protagonistas da oposição. E está aí essa situação que eu creio que é a que finalmente irá prevalecer. Ou seja, não haverá anistia e haverá uma redução de penas e eles vão encontrar os argumentos. Eu vi, inclusive, de gente da oposição, ligado a esse campo da oposição, não, nós não podemos oferecer anistia porque amanhã quem invadir terra, quem depredar, quem ocupar também vai reivindicar a anistia e vai ficar uma coisa muito ruim, então é melhor fazer uma redução de pena porque a anistia pode estimular do outro lado, ou seja, se alguém amanhã invadir uma propriedade, vai dizer, não, eu também quero anistia. Quebrar alguma coisa, eu também quero anistia. Eu vi esse tipo de argumento, o que reforça a posição do Centrão, que certamente escolheu esse caminho de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, com quem o Centrão tem mantido relações muito próximas. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Essa discussão, na verdade, é uma confusão que estão fazendo entre a anistia e também a elegibilidade, né? É preciso lembrar que, se eventualmente for anistiado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não o torna elegível. Ele está inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral e é improvável que isso se reverta. Então, não se trata de impedir a participação dele na campanha eleitoral. Ele já está fora da campanha eleitoral, né?
se trata mesmo de uma forma aprimorada de manifestação daquele ódio que segmentos que se opõem ao ex-presidente sempre manifestaram em relação a ele. Essa é uma coisa. Mas, considerando as anistias que já vivemos, o Brasil, o ministro já trouxe aqui um histórico, né? Inclusive trouxe a frase, o conceito de que o Brasil construiu a sua história da República Brasileira, aliás, vem desde o Império, né? Que foi construída à base de anistias, né? Eu estava lembrando agora há pouco, ministro, do caso da anistia no regime militar, lá no governo Figueiredo, né? E a alegação era a mesma: não podemos dar anistia a assaltantes de banco, a sequestradores, a pessoas que fizeram mal, que pegarem armas, que não sei o quê. E acabou todo mundo incluído. Mas, assim, dizia-se, inclusive, o seguinte: a anistia pode, só não pode anistia para o Brizola, que era o grande pavor de setores militares, era o Brizola. Você lembra disso, né? Lembro. O Brizola que não podia. Miguel Arraes nem pensar. Tal. No final, todo mundo foi anistiado e não aconteceu absolutamente nada, né? Mas eu queria mesmo também, depois, a gente fazer uma avaliação sobre a escolha dessa figura do Paulinho da Força. Essa subserviência dele ao Supremo Tribunal Federal é explicada pelos fatos recentes. Ele estaria cumprindo pena em regime fechado por corrupção, por desvio de 350 milhões de reais do BNDES, não fosse o ministro Alexandre de Moraes reabrir o caso na primeira turma do Supremo e descondenar Paulinho da Força. Então ele virou ali para eles, os ministros do Supremo são deuses, né? E talvez por isso mesmo o presidente da Câmara tenha escolhido o Paulinho da Força para ser o relator dessa questão. Eu queria que o senhor fizesse essa análise desde dessas alegações, porque a anistia é sobre fatos, é sobre pessoas. Vai ter lá um artigo, essa anistia não se aplica a Jair Bolsonaro. Fica esquisito isso, né? Certamente, Cláudio. Por quê? Porque eu creio que a negociação em torno da escolha do relator buscava alcançar vários objetivos. Primeiro era não ter a anistia e substituí-la por um outro conceito que é redução de pena. Ou seja, a redução de pena continua a caracterizar a existência do crime e o crime sem absolvição, o crime sem esquecimento, o crime sem perdão. Esse é o primeiro objetivo. Eu creio que o segundo objetivo era não correr o risco de trazer de volta para a cena política, de alguma forma, a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o eleitor com maior influência na oposição. E como eleitor de maior influência, naturalmente, pesaria de qualquer maneira, como candidato ou como cabo eleitoral, na escolha do futuro candidato da oposição para enfrentar o PT, o presidente Lula ou um representante do governo. Eu creio que isso era para assegurar no processo eleitoral o protagonismo e a força do Centrão, como um ator relevante, como um ator importante. E a influência do Centrão é inversamente proporcional à influência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quanto maior a influência dele, menor a influência do Centrão. Quanto menor ou mais reduzido o papel dele, o espaço dele, seja com a inelegibilidade ou mesmo com uma condenação nas costas, maior o protagonismo do Centrão. Agora, eu creio que isso tudo foi um arranjo de atores relevantes, não pelo voto que possam ter, mas pela influência política, econômica, na mídia, que são o Centrão, o Supremo Tribunal Federal e os atores aqui de São Paulo, principalmente da Faria Lima, essa gente que age nos bastidores, que age abaixo da linha d'água, como se diz, para determinar o rumo, o futuro e o destino da política e o destino
do país. Eu creio que foi isso o que aconteceu, mas as pessoas só prestam atenção naquilo que elas podem ver, o que é noticiado. E no Brasil, nem sempre o que é noticiado é importante e nem sempre o que é importante é noticiado. Nem sempre o que é importante é o que se vê e nem sempre o que se vê é importante. E na política, principalmente, esse fenômeno é muito constante. Ministro, prazer o senhor aqui conosco na bancada do Jornal Gente. Um ótimo dia, uma boa tarde, um bonjour aqui de Paris, como a gente costuma dizer. Rapidamente, um outro assunto, ministro, que está agitando os bastidores da política brasileira. PEC da blindagem. Não vou perguntar mais nada, vou deixar o senhor falar. Bom dia mais uma vez, Sônia. Um abraço, alegria em reencontrá-la por aqui. Você veja o caso da PEC da blindagem. Porque se apresenta como um paradoxo. O primeiro é que, de fato, os mandatários, os deputados, os senadores, os governadores, presidente da República, precisam de uma proteção institucional, não na pessoa física, não na pessoa do candidato ou do que é eleito, mas do mandatário. Você não está protegendo um cidadão que foi votado, você está protegendo o eleitor dele. Ele é mandatário de milhares ou milhões de pessoas e, por isso, muitas vezes é alvo de opositores ou de ressentimentos e ele precisa de proteção, daí o chamado fórum, no que não é privilegiado, porque não é o foro do indivíduo. Ele saiu do cargo, ele perdeu aquilo, enquanto ele permanecer naquela função para não ser alcançado, né, por sentimentos ou por movimentos de vingança, etc. Mas a questão é que isso precisa ter limite e precisa ter circunstâncias. Você tem que proteger o mandato no exercício do mandato. Um cidadão que está no exercício do mandato e comete um crime comum, ele não pode alegar, no caso, inocência ou proteção de fórum privilegiado para um crime comum. E aí, o que há nessa emenda à Constituição são exageros visando não proteger o mandato, mas proteger malfeitos de quem exerce mandato. Você proibir, por exemplo, a abertura de investigação sem autorização do Congresso é evidentemente um exagero. A abertura do processo é outra coisa, porque depois da investigação realizada, o Congresso vai receber o resultado da investigação, a Justiça pedindo para abrir o processo e o Congresso avalia se abre ou não o processo. Mas a verdade é que quer se proteger, inclusive, da investigação. E como alguns já têm advertido e alertado, é o caminho mais curto e mais fácil para você blindar ou proteger o criminoso comum. Arranja-se um mandato para um chefe de organização criminosa e ele, no mandato, ou até de um deputado estadual, não precisa ser nem de deputado federal, estará protegido, não é do processo, ele estará protegido da investigação. Mas eu creio que esse tipo de proteção ou de blindagem, como se chama, não terá passagem no Senado Federal, pelo que eu tenho acompanhado. Isso não irá inicialmente ao plenário, passará pela Comissão de Constituição e Justiça. Creio que haverá audiências públicas ou um grande debate em torno dessa matéria e acho que o Senado ainda aproveitará as circunstâncias, Sônia, para cravar a seguinte imagem. A Câmara vota para defender os malfeitos, mas o Senado Federal repousa como defensor da moralidade pública e impede que a Câmara passe pelo Senado a proteção de malfeitores, como uma parte da imagem já está consolidada. Ex-ministro Aldo Rebelo, pois não, Cláudio? Não, é só sobre essa questão, Pedro, não queria perder o fio da meada, porque, ministro, também, assim, muito não podemos imaginar aqui, né, não há nem razão para isso, até porque, enfim, os malfeitores prováveis, né, já estão afastados, é o caso do deputado acusado de mandar matar a Marielle, mas assim, nós não podemos considerar que a Câmara dos Deputados, o que fez, levou
311 parlamentares, né? Acho que foi essa a votação. Não, foi muito mais do que isso, né? Foi. 360 deputados são malfeitores tentando ali se proteger, né? Me parece que a motivação é outra. A motivação é se proteger dos abusos e das perseguições que eles se queixam estar em curso por meio do Supremo Tribunal Federal. Trata-se disso. Quer dizer, pessoas, inclusive, que são investigadas, parlamentares que são mantidos sob uma espada de Damocles sobre a cabeça deles. Eles nunca julgam, é uma coisa que enfim, se arrasta durante todo o mandato, exatamente para que se tenha essa acusação ou a concepção dos parlamentares que aprovaram isso. Eles estão ali sujeitos a todo tipo de ameaças, né? Inclusive de censura, né? Inclusive de tornozeleira eletrônica, como a gente viu recentemente com o senador da República, tudo isso por decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que esse projeto se destina mais, foi inspirado mais na necessidade de se protegerem disso do que de virar ali um refúgio de criminosos, etc., né? Cláudio, você tem razão, e eu registrei na abertura da minha opinião sobre esse episódio a necessidade de se proteger o mandato e os mandatários. Esse esforço eu acho que é correto. Agora, a proteção já existe e muitas vezes a própria Câmara e o Senado foram omissos nessa proteção. Porque quando, por exemplo, o senador Delcídio Amaral foi preso no exercício do mandato por uma acusação que ninguém sabe direito, era uma acusação de influência ou de obstrução de justiça, porque uma gravação dizia que ele tentava com alguém impedir uma investigação sobre não sei quem, ou seja, uma coisa completamente absurda, que resultou, não era um crime comum, inafiançável, era uma acusação de obstrução de justiça que levou à prisão de um senador da República, ele era senador pelo Mato Grosso do Sul, senador do PT. Mas na época, como era senador do PT, o governo era do PT, achou-se que não era o caso de se criar nenhum problema, porque finalmente o PT não era defensável, mesmo quando sofria algum tipo de violência. E depois vieram outros casos que se ampliaram na Câmara dos Deputados. Eu fui presidente da Câmara e convivi com essa situação de tentativas da Polícia Federal, não só de entrar na Câmara dos Deputados. Quando eu era ministro do governo Lula da coordenação política, soube que um delegado da Polícia Federal queria lá uma audiência comigo para se informar sobre coisas que teriam acontecido. Eu digo, aqui não entrará, tá certo? Orientei meus funcionários a não permitir, se chegar aqui não vai entrar. Vai haver aqui uma maior confusão. Eu acho que a proteção dos parlamentares é uma coisa sagrada e a gente, de fato, vê esses abusos cometidos. Veja o caso da deputada Carla Zambelli. Teve aqui 1 milhão de votos e cometeu um crime, claro que foi um crime, puxar uma arma no meio da rua, no meio de civis, e proporcionou ali um incidente grave para quem exerce o mandato. Mas isso era passível de perder o mandato, porque você não puniu a deputada Carla Zambelli, você puniu o eleitorado dela, 1 milhão de pessoas que votaram na deputada. Era isso o que a justiça deveria fazer, de fato, confiscar o voto desses eleitores? Não era possível punir a deputada sem punir os seus eleitores? Era possível fazer isso? É isso que a gente fica, de fato, muitas vezes perguntando. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, um juiz de primeiro grau, pediu para colocar tornozeleira no presidente Sarney, um estadista, um homem que fez tanto no seu governo para pacificar o país, que vive em casa já, ancião, mas teve um juiz de primeiro grau que mandou colocar tornozeleira. É evidente que isso é um abuso. É evidente que isso não é possível de receber, naturalmente, acordo de ninguém. Mas o exagero também bota a perder o que existe de virtude na proteção, que eu acho que é esse caso, pelo menos, de você precisar de autorização para
a investigação. A autorização para o processo é uma coisa. Para investigar, não. Você vai proibir que alguém que cometeu um crime seja investigado? Não, eu acho que aí, de fato, é o exagero que compromete o mérito da proteção necessária. Ex-ministro Aldo Rebelo, obrigado mais uma vez pela participação aqui para tratar desses assuntos quentes do momento conosco no Jornal Gente. Até semana que vem. Um abraço, Pedro, Cláudio, um abraço, Sônia, um abraço aos internautas e até a semana que vem, se Deus quiser.